Queridos irmãos e amigos telespectadores do canal 38, estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no canal 38, AD Mossoró. E tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o tema Não se esqueça das pequenas coisas. Nós vamos abordar esse tema e vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de podermos estarmos juntos para falarmos, para conversarmos sobre assuntos que são de suma importância na vida, no relacionamento da vida do casal, da família, de uma maneira geral, porque nós sabemos que a família ela é um projeto de Deus e nós temos que realmente investirmos, nós precisamos investir todo dia, fazemos investimentos grandes na nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento, porque nós vamos entender que é o nosso maior patrimônio, é a nossa família, é o nosso casamento, é o nosso lar. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então nós vamos abordar o tema Não se esqueça das pequenas coisas. O livro de Cantares, no capítulo 2, e o versículo de número 15, ele cita uma passagem bíblica muito interessante. Fala assim o sábio, ele diz, agarrai-nos as raposas, ou peguem as raposas, as pequenas raposas, que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas elas já estão em flor. Então, o trecho de Salomão, capítulo 2, versículo 15, ele manda que nós devemos prender, agarrar ou procurar impedir que essas raposas, que muitas são pequeninas, elas devastam nossas vinhas, porque elas causam estragos tremendos exatamente nas vinhas, né? Muito bem. Compreender e praticar os conceitos gerais, como, por exemplo, responsabilidades conjugais, submissão e comunicação, eu queria dizer que isto, meu querido telespectador, constitui a chave para um casamento feliz e bem-sucedido. Quando você compreende o conceito da responsabilidade conjugal, da submissão, da comunicação, então, quando você tem esse entendimento, esse conhecimento, você tem a chave para exatamente você viver, ter um casamento feliz e bem-sucedido, né? Então, e o segredo exatamente está em dar atenção, isso é muito importante, às pequenas coisas, gente, em um relacionamento. Quando nós damos atenção às pequenas coisas em um relacionamento, como por exemplo aquelas cortesias, aquelas considerações diárias, exatamente que aperfeiçoam a comunicação do casal e principalmente acrescenta graça no relacionamento, aí eu diria que, sim, que isso é crucial, gente. Isso é crucial, isso é fundamental
para enriquecer e fortalecer exatamente todos os princípios estabelecidos para um casamento bem-sucedido. Isso é fundamental. Nunca nós podemos nos dar ao luxo de menosprezar, vamos dizer assim, a importância das pequenas coisas. Não, isso não vale, isso não é muito pequeno, é muita pouca coisa. Não, a gente nunca deve menosprezar as pequenas coisas, né? Se nós fizermos uma análise assim, nós vamos entender que, por exemplo, as grandes muralhas, pirâmides e os edifícios maiores em todo o mundo, eles foram exatamente construídos, gente, com pequenos tijolos e pequenas pedras, né, que foram colocadas exatamente umas sobre as outras, né? Então, nós não podemos menosprezar as coisas pequenas, os pequenos atos, as pequenas ações, né, de maneira nenhuma, né? O livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 15, né, que nós lemos, nós recitamos, diz que nos fala exatamente das raposinhas que estragam as vinhas, né? O que eu diria é o seguinte, que muitos casamentos, eles se metem em dificuldades. Por quê? O casal, os cônjuges, eles ignoram, gente, os pequenos detalhes, né? Vamos dizer assim, os cuidados do cotidiano, que exatamente fortalecem seu relacionamento. Eles esquecem, eles deixam de praticar. Aí, assim como, por exemplo, como as raposinhas da negligência, né? Elas do descontentamento e assuntos que não, assuntos, problemas não resolvidos, são exatamente as raposinhas que estragam exatamente a vinha da felicidade, né? Então, porque exatamente muitos casamentos, eles entram em dificuldades, eles entram em pânico, porque eles ignoram exatamente esses pequenos detalhes, né? Porque essas coisas, elas vão fortalecer exatamente o casamento, a união, o relacionamento, e eles vão crescendo, como as grandes muralhas, como os grandes edifícios que começam com a base, a estrutura, mas que com pequenos tijolos, com pequenas pedras, eles vão logo mais soerguerem-se em obras gigantes e fantásticas que realmente impressionam, né? Então, vejamos que alguns detalhes importantes sobre as pequenas coisas, né? Vejamos, vamos dizer assim, pequenas coisas que podem fazer do seu casamento um relacionamento feliz. Vamos observar essas pequenas coisas que realmente vai fazer a grande diferença no seu casamento e no seu relacionamento. Por exemplo, exorte, mas nunca critique. É muito fácil você criticar, é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil criticar, né? Mas o exortar é um pequeno elemento, né, que realmente ele dá estabilidade, ele faz com que o casamento ele seja um casamento, se torne um casamento feliz. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 15, diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros, né? E eu acho interessante que um estudo, uma pesquisa, um estudante de psicologia, ele acompanhou o dia a dia de muitos lares, né? E veja o que ele observou. Ele observou que 90%, veja bem, muito alto, da referência de um para o outro do lar, ou seja, as referências que faziam um para o outro, né, eram feitos em estilo de crítica. Ou seja, a comunicação, os diálogos que havia entre esses casais, né, eram feitos em estilo de crítica.
né? Então, o que a gente observa? É que a crítica, ela é exatamente perniciosa, né? Ela destrói o amor nos relacionamentos. O que a gente observa? É que muitos cônjuges vivem tristes, né? E até inseguros. Por quê? Porque são alvos só de críticas. Ou então do uso, vamos dizer assim, constante de palavras de reprovação em seu lar. Eles sempre são reprovados pelo que eles fazem, pelo que eles dizem, né? E esse tipo de crítica destrói a autoconfiança e a segurança interior do homem e da mulher. Então, nós diríamos que por sua própria natureza, a crítica, ela é destrutiva. Sabemos que tem a crítica construtiva, mas nós nunca sabemos fazer, ou nunca queremos fazer a crítica construtiva, ou não queremos aceitar. Por que ela é destrutiva? Porque está voltada exatamente para encarar, para encontrar, vamos dizer assim, falha com a intenção de ferir, em vez de encontrar, vamos dizer assim, uma solução. A crítica sempre procura um alvo, uma falha na outra pessoa, para exatamente tentar ferir aquela pessoa, que não é uma crítica construtiva. Então, nada, meu querido telespectador, meu irmão, nada interrompe a comunicação e rompe a harmonia de um relacionamento de forma mais rápida do que comentários desagradáveis, sarcásticos e negativos. Nada da comunicação do casal rompe tão rápido a harmonia do relacionamento como esse tipo de coisas, de comentário desagradável, né? A crítica, ela degrada, ela deprime e desestimula. Agora, o elogio não. O elogio é um bom alimento. Então, em vez de você criticar, elogie o seu cônjuge, elogie o seu filho, elogie a sua família, porque é um bom alimento para crescer, fortalecer o relacionamento. Muito bem. Então eu diria que a crítica constante, ela constrói, vamos dizer, o espírito de uma pessoa. A crítica constante. Ela produz o quê? Sofrimento, ela produz ressentimento, ela produz atitude defensiva e até ódio. Então ela destrói, a crítica constante destrói o espírito de uma pessoa. A pessoa fica deprimida, a pessoa fica sem vontade de ser o que é. A crítica, ela sempre desencoraja a transparência e a honestidade. Ela desencoraja. Porque sem a transparência e a honestidade, nenhum relacionamento pode exatamente permanecer saudável. Então, meu querido, tenha cuidado com as raposinhas da crítica, que podem exatamente roer o seu relacionamento. Elas são muito perspicazes, elas penetram muitas vezes sem nós percebermos e entram no seio da nossa comunicação, do nosso relacionamento, e quando menos esperamos, nós vemos a destruição que elas fizeram. Eu diria que a melhor proteção contra a crítica é exatamente você ter uma consciência limpa. O apóstolo São Pedro, escrevendo no capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, a melhor proteção contra a crítica é exatamente uma consciência limpa. Isto é fundamental. Outra coisa importante.
no relacionamento, das pequenas coisas. Não se torne familiarizado demais. Eu, às vezes, fico preocupado quando um casal diz assim: nós somos como dois irmãos. Nós vivemos como dois irmãos, como papai e mamãe. Isso é muito perigoso. Um dos maiores perigos para o casamento é exatamente o marido e a esposa se tornarem demasiadamente familiarizados um com o outro, que não é a mesma coisa de que se conhecerem. Não. Familiaridade seria uma complacência confortável que faz com que o marido e a esposa comecem a deixar de dar valor exatamente um para o outro, de valorizar um outro, as pequenas coisas. Então aquele abraço, aquele beijo, aquelas palavras carinhosas, de elogios, se tornam desnecessárias, até porque, não, isso é comum. Nós somos muito familiarizados, não precisa destas pequenas coisas. Mas eu diria que uma excelente forma de manter um casamento animado, um casamento vivo e estimulante, meu querido, é tanto o marido quanto a esposa, eles serem espontâneos. Como assim? Fazer algo inesperado, fazer surpresas, dizer aquilo que o outro não espera, ocasionalmente. Isto significa desenvolver, vamos dizer assim, a prática de regularmente expressar gratidão um pelo outro. Isto é importante, isto é fundamental. Então, procure exatamente viver uma vida de casado. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Precisamos valorizar um ou outro, valorizar as pequenas coisas, porque elas, é como dizer assim, nós devemos pensar grande, mas começar pequeno, porque assim se constrói grandes edifícios. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Abençoe o meu lar, Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje nós estamos conversando, abordando o tema as pequenas coisas, né? Como faz diferença valorizar as pequenas coisas, né? E entre essas pequenas coisas, nós poderíamos mostrar exatamente, dizer que é necessário que nós expressemos honestidade e gratidão. É algo importante, algo tão pequeno, honestidade, gratidão, né? Aprender a valorizar as pessoas, isso, meu querido, é uma das formas mais eficientes de criar um ambiente para uma comunicação aberta. Assim como um dos mais importantes, eu diria, nutrientes para construir relacionamentos saudáveis. Aprender a valorizar o seu cônjuge. Ela precisa ser valorizada, ele precisa ser valorizado, assim como os seus filhos, a sua casa, né? É o seu maior patrimônio, você precisa valorizar. Não precisa de grandes coisas, não, muitas vezes é pequenas palavras, simples palavras. Então, é preciso que nós sejamos repetitivos até. Então, maridos e esposas, vocês precisam adquirir o hábito de expressar seu amor e gratidão um pelo outro, e isso de uma maneira cotidiana, diariamente, né? Isso todo dia.
Nós devemos casar todo dia, devemos nos apaixonar todo dia. Viver sobre o mesmo teto e compartilhar da mesma cama não é prova de amor, não. De maneira nenhuma. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor, ele é o elo principal do relacionamento entre marido e mulher. Agora, se não houver amor, aí tudo desaba, tudo vai de água abaixo. E este amor, ele deve ser dominado pelo amor ágape, o amor de Deus. É aquele amor que não quer nada em troca, que tudo sofre. Esse é o amor, né? O amor, eu diria que ele é alimentado por amor. Isso é importante. O amor é alimentado por amor, não pelo tempo. O tempo não alimenta o amor, não, mas o amor alimenta-se com o amor. Então nós precisamos nos acostumar a expressar amor, a expressar gratidão um pelo outro, de tal forma que venhamos a nos sentir tensos até quando não o fizermos. Quando não existir essa troca, essa mutualidade, nós devemos nos preocupar. Por quê? O que está havendo? Eu diria que o sincero amor e a gratidão representam a essência de um casamento feliz. Então, nunca menospreze o amor e a gratidão do seu casamento. São pequenas coisas que fazem grandes transformações, grandes mudanças no seu casamento, no seu relacionamento. Outra coisa importante das pequenas coisas do relacionamento: jamais pressuponha ter o amor. Como é que é isso? Por exemplo, o amor necessita ser expresso, de expressão. E isso, como eu falei, regularmente e com frequência. Ele nunca deve ser pressuposto. Marido, nunca presuma que sua esposa já sabe que você a ama. Ela sabe que eu amo. Não presuma, nunca diga isso, nunca faça isso. Ela precisa ouvir de você. Ele precisa ouvir de você. Diga a ela. Ela precisa ouvir isso todos os dias. Mas é necessário? É. Isso faz parte das pequenas coisas. São os pequenos tijolos. É a mesma coisa, todo dia. O pedreiro, ele põe um tijolo sobre um e outro e assim vai crescendo. Da mesma forma, esposa, não presuma que seu marido já sabe que você a ama. Não. Assim como a esposa precisa ouvir do marido que ama, o esposo também precisa ouvir da esposa que ama, que ela ama. O homem precisa ter essa certeza manifestada de sua parte. Por quê? Quando o amor está envolvido, aí não há espaço para pressuposição. Não. O amor pode de fato renascer, vamos dizer assim, eternamente. Mas nossa expressão dele precisa ser renovada diariamente. Precisamos renovar diariamente. Todo dia colocarmos um tijolinho. Sabe por quê? Os homens, eles crescem a partir do que veem. Já as mulheres, elas crescem a partir do que ouvem. Agora, ambos crescem a partir do que sentem. Eu vou repetir. Os homens, eles crescem a partir
daquilo que eles veem. E as mulheres, elas crescem a partir daquilo que elas ouvem. Agora, ambos, os dois crescem a partir do que sentem. Então nós diríamos que as palavras reforçam as ações. E as mulheres precisam ouvir palavras de amor, carinho, manifestação de gratidão de seus maridos. Dar coisas não é prova de nosso amor. Ah, mas porque eu dou para ela um salário bom, eu dou para ela bons perfumes, eu dou para ela carros. Não é a mesma coisa. Dar coisas não é amor. Eu lembro da história de um casal que deram entrada no divórcio e diante do juiz ele dizia o seguinte: doutor, eu não sei o que essa mulher reclama mais de mim, porque eu dei um bom apartamento para ela, eu dei carro para ela, eu dei um bom salário para ela. E aquela mulher respondeu para o juiz: doutor, eu não quero nada disso, eu não preciso de nada disso, eu só queria a atenção e o amor dele, o cuidado dele. Então, precisamos entregar a nós mesmos primeiro. Precisamos entregar a nós mesmos primeiro. Isto é exatamente o que Jesus fez. Ele entregou-se a si mesmo por nós. Devemos aprender a valorizar, comunicar e falar um com o outro. Precisamos aprender a falar com o nosso semelhante, com o nosso vizinho, com o nosso próximo. O sincero amor e gratidão, eles representam, eu diria, a essência de um casamento feliz. Eles representam a essência de um casamento feliz. Outro fator importante dentro do assunto que nós estamos abordando, as pequenas coisas, né? É exatamente prestar atenção. Você dá atenção, é você priorizar as pequenas coisas, é você prestar atenção às pequenas coisas, você olhar com aquele olhar realmente dedicado, valorizando aquilo que muitas pessoas desvalorizam. Eu diria que uma honesta gratidão, sinceramente expressa, é sempre bem-vinda. Uma honesta gratidão sinceramente expressa, é sempre bem-vinda em qualquer lugar, na vida, na família, no casamento. Os elogios, eu diria que eles são campeões no campo do reconhecimento e da gratidão. Os elogios. Por exemplo, um sincero obrigado nunca pode faltar no cardápio das pequenas coisas. Tão simples, tão pequeno, obrigado, mas não pode faltar no cardápio. É como o sal que tempera o alimento. Jesus, ele falando aos seus discípulos, ele nos deixou a regra, vamos dizer assim, a regra de ouro, para encontrarmos vamos dizer, o ponto de equilíbrio em qualquer relacionamento. Ele disse o seguinte: olha, como vocês querem que os outros lhes façam, lhes tratem, façam também vocês a eles. Esta é a regra ouro, chave, que Jesus nos ensinou. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: trate
os outros de maneira que gostaria de ser tratado. Pronto, é só isto. Então, solta a sua imaginação, seja criativo, encontre, vamos dizer assim, maneiras de surpreender e alegrar o seu cônjuge com, vamos dizer assim, com atos casuais de amabilidade. Agora, nós precisamos entender que o investimento que nós devemos fazer no nosso casamento, na nossa família, gente, isso requer tempo. Porém, eu diria que as recompensas colhidas em felicidades e harmonia conjugal, eles recompensarão o tempo investido. Vale a pena. Preste atenção às pequenas coisas. Porque ela irá ajudar a manter o espírito de romance e namoro mais vivo e um relacionamento mais eficaz por muitos anos no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida a dois. É fundamental esses pequenos detalhes, você prestar atenção, valorizar as pequenas coisas. Outra coisa importante, pequena, é a questão da cortesia. Mostre sempre, ou seja, sempre cortês. Sempre mostre cortesia. Um grande escritor, ele é o Joseph Smith, né? Ele ensinou o seguinte, ele disse que conquistemos a nós mesmos e depois saiamos para conquistar todo o mal que nos cerca, até quanto nos for possível. Ou seja, conquistar a nós mesmos significa controlar nossas emoções. Precisamos controlar a raiva, controlar a ira. Porque se formos capazes de gerir nossas próprias emoções, então nós seremos capazes de influenciar, vamos dizer assim, outras pessoas a fazer o mesmo. Então, os cônjuges, os casais, eles deveriam, como dizer assim, conceder mais cortesia um ao outro do que dedicam a qualquer outra pessoa. Muitas vezes nós somos cordiais com outras pessoas, com a secretária, com o pastor, com outro amigo, mas somos descorteses com nossa esposa, com nossos esposos, com nossos filhos. E eu diria que a demonstração de nossos atos sempre deve se transformar, meu querido, em atitude de cortesia, direcionado exatamente ao nosso cônjuge, dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Então, querido irmão e amigo telespectador, não se esqueça das pequenas coisas, porque, como eu falei, elas são os blocos para a construção de coisas grandes. Coisas grandes, coisas como uma comunicação eficiente, né? O desenvolvimento sólido de harmonia, de felicidade e sucesso por toda a vida no casamento. Gente, isso é muito importante. Você que luta pelo seu casamento, pela sua família, pelo bem-estar, pela felicidade do lar, embora que o mundo esteja desnorteado, embora que a crise rondem ou circulem as suas vidas,
mas não se esqueça das pequenas coisas. Jesus, ele valorizou os pequeninos, as pequenas coisas. A semente de mostarda, a fé, ele comparou a semente, né? A menor semente que você planta, mas quando nasce, se faz uma grande árvore. É isso que Deus quer de mim, como um esposo, você como esposa, para que você valorize as pequenas coisas. E acima de tudo, seja sempre cortês, porque isso fará a grande diferença no seu casamento, no seu relacionamento. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa nunca se esquecer, que você possa sempre valorizar essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que faz a grande diferença. Não precisa de grandes riquezas, de grandes investimentos. Muitas vezes você tem pequenas coisas que valorizam tanto e você não sabe usar. Tem deixado em desuso. Nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse comigo para que Deus lhe abençoasse, para que Deus lhe ajudasse, para que Deus desse graça, para que nós nunca venhamos nos esquecer das pequenas coisas, dos pequenos detalhes em nosso casamento. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos por mais uma oportunidade, Senhor, que tu nos concede de estar na tua presença, Papai. Oh, Deus de milagre, te louvo, Pai, por tudo. Oh, Senhor, e te agradeço por, Senhor, estarmos aqui mais uma vez, Papai. Abençoa nossas vidas, Pai. Nos ajuda a entendermos, Senhor Deus, e a valorizarmos, Senhor Deus, aquilo que tens colocado em nossas mãos, Senhor. Muitas vezes parece tão pequena, Pai, mas elas podem se transformar em grandes atos, grandes atitudes, Senhor, se nós pormos em prática, meu Deus, se nós colocarmos em uso aquilo que tens colocado em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual, nosso relacionamento, nossa vida a dois. Pai de amor, abençoa as famílias, abençoa os casais. Ó Deus, que assim possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Pai Santo, eu te adoro e te louvo e peço essas bênçãos todas e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido telespectador. Até o próximo programa. Essa família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me acolher.